nas nossas Bíblias, no livro de 2 Pedro, capítulo 3, o verso 9. Vamos só meditar. 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 9. Acharam? 2 Pedro, capítulo 3 e o verso 9. Então diz assim a palavra do Senhor: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham o quê? A arrepender-se. Hoje nós vamos fazer uma reflexão sobre as promessas de Deus. Todos nós sabemos que Deus, a palavra de Deus nos informa que Deus não é um homem que muda, que minta, porque o próprio apóstolo Pedro está dizendo aqui que as promessas de Deus, ainda que tardia para alguns, mas ela vai se cumprir. Então todos nós entendemos que por mais que as pessoas queiram apagar as promessas de Deus, ela seria como querer apagar o sol do céu. Então não tem como os seres humanos quererem, digamos assim, diminuir o que está escrito na palavra do Senhor, ou querer tentar fazer com que as pessoas esqueçam, apagam as promessas que Deus fez para a sua igreja e para o seu povo. Porque as promessas de Deus, como nós sempre falamos, elas são fiéis e verdadeiras. Mas aqui nesse versículo nós vimos que ainda que nós achamos que Jesus esteja demorando a voltar, ainda que nós podemos pensar que nada vai acontecer, mas as promessas de Deus elas continuam intactas. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus Ele colocou as promessas em Sua palavra para nos conduzir através da fé nele, para que nós pudéssemos acreditar. E nós vimos aqui no finalzinho do verso, que Ele diz: não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. São essas as palavras de Deus. Então, nós devemos o quê? Nos alegrar no Senhor, ficarmos felizes, porque existe uma promessa de Deus na vida de cada um que aqui está nesta noite. Então, nós temos que ficarmos felizes, porque Jesus Cristo, Ele vai voltar. Por isso que Ele diz em João 14, do verso 1 até o verso 3, dizendo o seguinte: o que? Não se turbe o que? O vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa foi uma promessa que Ele falou para o discípulo, deixou registrado em Sua palavra, na Bíblia, para que nós também acreditássemos, não ficássemos atemorizados com os fatos que estão acontecendo. É para nós o que? Nos alegrarmos, porque todos os fatos que estão acontecendo está apontando de que um dia essa promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida. De que um dia o que Deus prometeu nos abençoar, nos acalentar, isso vai acontecer. Ao longo de nossa caminhada, Deus coloca em nossos corações esperança, promessa para o que? Nos alegrarmos. Por quê? Porque Deus, Ele nos ama, porque Deus, Ele quer o nosso bem. Mas a cada passo que às vezes o ser humano dá, o que acontece com o ser humano? Ele reclama, ele murmura, ele, por nascença, já é um murmurador, já é um reclamador. E Deus, Ele não se agrada disso, porque a palavra de Deus nos ensina o quê? Em tudo dai graça, porque esta é o quê? É a vontade de Deus. Então nós temos que ter sempre os nossos corações agradecidos a Deus e acreditar no que está escrito nesta palavra, porque essa palavra ela é fiel e verdadeira. O próprio Jesus Cristo mesmo disse, não foi? Vós que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o vosso Pai Celestial. E Ele mesmo disse: tudo o que pedires receberei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe; aquele que busca, o quê? Acha. Porque cedo ou mais tarde, Deus Ele vai te abençoar. Ou melhor dizendo, nós já somos abençoados por Deus. E nós temos que crer nisso e acreditar. Quando é para nós nos regozijarmos no Senhor,
porque é Ele que torna a nossa caminhada suave para o céu. Por isso que a Bíblia nos ensina, no Salmo 37 e o verso 5, que nós devemos entregar os nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e o mais Ele fará. Não duvidarmos, não ficarmos preocupados. E Jesus também nos ensina o quê? Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, basta o seu dia o quê? Cada mal. Porque as pessoas ansiosas, as pessoas, digamos assim, bem afoitos, eles sofrem, eles ficam tristes, porque às vezes o que ele pensa que vai conseguir não consegue, aí ele se entristece. Por isso que nós temos que esperar no Senhor. Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Davi mesmo disse no Salmo 40, não é? Esperei o quê? Com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Quantos anos o povo de Israel estava clamando a Deus? Quantos anos o povo de Israel, escravo ali, estava clamando a Deus? Não havia uma promessa para eles, não havia uma mensagem para eles de que um dia o libertador iria aparecer? Foi ou não foi que aconteceu? Um belo dia, o libertador apareceu. Eles foram libertos do Egito, foram livres da escravidão. Então, esse é o Deus que nós servamos, é o Deus que nós devemos crer. Se nós olharmos para as promessas de Deus, nós vamos encontrar o quê? Conforto, esperança. Nós vamos ter força para poder caminhar, vamos ter força para poder andar. Então, se nós olharmos para o que Deus prometeu em sua palavra, nós vamos o quê? Ter conforto, esperança. Nós devemos examinar as promessas de Deus, ver realmente e acreditar naquilo que Deus fala para cada um de nós nesta noite. Nós devemos ver, irmãos, que o que está escrito aqui em sua palavra, ela é fiel e verdadeira. Ainda que algumas pessoas achem, mas está demorando muito, isso não vai acontecer, não vou conseguir. Irmãos, a Bíblia nos orienta o seguinte, se nós crermos, se nós acreditarmos, nós veremos a glória de Deus. Se nós aceitarmos as promessas de Deus, porque Deus, irmãos, Ele não quer que nenhum de nós venhamos o quê? A sofrer, não quer que nenhum de nós venhamos a perecer. Por isso Jesus disse, vinde a mim o quê? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É isso, quando nós nos colocarmos diante da presença de Deus, acreditando. E a Bíblia também nos orienta o quê? No Salmo 46, o verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Foi isso que Deus disse para Josué. Josué, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Se nós formos ler a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver que os seus profetas, os seus patriarcas, o seu povo, os seus discípulos, os seus servos, eles nunca estiveram sozinhos. Deus sempre esteve com eles. E o próprio Jesus Cristo mesmo disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Deus, Ele se faz presente conosco. Nós devemos, irmãos, examinar, nós devemos analisar as promessas de Deus. Não acreditar nas fábulas, não acreditar nos falsos mestres, nos falsos pastores que prometem o quê? Promete coisas que não pode cumprir. Quantas pessoas aí prometem, olha, Deus está me mostrando que você vai ter isso, olha, Deus está mostrando que... Quem é ele, irmãos, para poder prometer algo que Deus não mandou que ele fizesse? Agora, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Que se Deus prometeu caminhar junto contigo, ele vai caminhar. Davi mesmo disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Mas muitas das vezes eu não quero passar por problemas, eu não quero passar por lutas, eu não quero passar por aflições. Eu prefiro enxergar de uma forma de que tudo é mil maravilhas. Não, Jesus disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. Mas ele disse o quê? Tende bom ânimo. E a Bíblia também nos diz que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguição. Por causa de quê? Porque o inimigo, ele não está satisfeito com você estar hoje na casa de Deus, fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, nós temos que crer
não murmurar, não reclamar, mas sempre dar graças e glórias a Deus. Quantas alegrias, irmãos, podemos trazer para a nossa vida se apenas nos apossarmos dessas promessas. O que foi que Abraão disse para o seu filho quando subiu lá no Monte Moriá, levando ele a pedido de Deus? Quando o seu filho perguntou para ele: pai, cadê o cordeiro? O que foi que Abraão respondeu? Deus proverá. E realmente Deus já havia provido o cordeiro, sabia disso? A mesma coisa quando você ora, Deus já providenciou a sua bênção. Ele apenas quer o quê? Que nós cremos, que nós acreditamos. E muitas das vezes Deus não revelou a bênção para nós porque eu não acreditei, porque eu orei duvidando. E a Bíblia mesmo diz: vós não recebereis porque pedis mal, porque orais mal, porque não sabes orar. E muitas das vezes nós achamos que Deus, Ele não nos atendeu. Mas Deus, irmãos, já está com a nossa bênção preparada. Amém? E sabe qual é a nossa bênção preparada? A salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa bênção. Então nós temos que entender isso. Se nós pudéssemos, quantas alegrias podemos trazer para a nossa vida se apenas nos apossarmos e acreditarmos nas promessas de Deus. Irmãos, só em nós pensarmos nas mansões que Cristo está preparando, nós iríamos esquecer das contrariedades do dia a dia. Se nós parássemos para pensar e analisar de que um dia, pela fé, pela misericórdia de Deus, nós estaríamos na eternidade com o Senhor para sempre, irmãos, as contrariedades da vida seria nada para nós. Mas muitas das vezes nós deixamos que os problemas, eles às vezes nos sufoquem, eles às vezes nos atrapalham. Vamos pensar nas coisas celestiais, vamos pensar nas coisas do céu, porque em breve, irmãos, se nós permanecermos firmes no Senhor, nós estaremos com Ele na eternidade. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas: quem poderá nos separar do amor de Deus? Faça a pergunta para você mesmo: quem vai me separar do amor de Deus? A doença? As riquezas? O mundo? Quem poderá nos separar do amor de Deus? Essa pergunta que nós temos que fazer para nós mesmos. Mas muitos nem se perguntam, nem caminham, ficam parados, murmurando, reclamando, chorando. A minha pergunta é: vai adiantar alguma coisa? Você murmurar, você reclamar, você chorar? Adiantou alguma coisa o povo de Israel encurralado no Mar Vermelho, murmurar, reclamar, adiantou? O que foi que Deus disse para eles? Moisés, diga ao povo o quê? Que marchem. Então, se nós queremos as bênçãos de Deus, se nós acreditamos nas promessas de Deus, vamos continuar caminhando firme no Senhor. Amém? Vamos continuar firme no Senhor, custe o que custar, mesmo errando, mesmo falhando, mesmo tropeçando, mesmo talvez não acreditando, mas vamos continuar caminhando firme no Senhor, porque se nós, como diz aqui, se nós, irmãos, pensássemos nas mansões celestiais que Cristo está preparando, nós iríamos esquecer os problemas, iríamos colocar, em vez de essa palavra problemas, iríamos colocar o quê? Obstáculos. É mais obstáculo na vida que eu tenho que ultrapassar. E cada problema, irmãos, que nós superamos, cada vitória que nós alcançamos, é uma alegria no céu. E Deus, Ele está torcendo por cada um de nós. Vamos procurar respirar a atmosfera celestial na terra. A minha pergunta é: você faria alguma coisa que você não gostasse? Você ingeria alguma coisa que você não gostasse? Claro que não. A minha pergunta é: você quer ir para o céu? Você gostaria de estar no céu? Então nós temos que viver essa atmosfera celestial. O que quer dizer isso? Sentir prazer nas coisas de Deus, sentir prazer em trabalhar para Deus, sentir alegria em falar com Deus, sentir prazer
com a presença de Deus, ser feliz, irmãos. Não é isso? Ser feliz com o Senhor. O que Davi disse? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas muitas vezes, às vezes eu ou nós vemos, às vezes, para a casa de Deus, carrancudo, aborrecido. Irmãos, nesse momento, nós estamos na presença de Deus. Nesse momento, Deus se faz presente aqui. Nós temos que ter esse coração alegre, porque a Bíblia diz que o coração alegre, ele o quê? Ele formoseia o rosto. Gostei do que colocaram no grupo da igreja. Já tomaram esses remédios? Alguns remédios ali eu tomei, outros eu tenho que tomar. É importante, né, irmãos? Gratidão, alegria. Né? Então nós temos que ter tudo isso. Então vamos procurar respirar essa atmosfera do céu, porque quando nós respirarmos essa atmosfera do céu aqui ainda, nós vamos querer ir realmente para o céu. Mas se eu não quero respirar a atmosfera do céu, como é que eu quero ir para o céu? Devemos honrar a Deus em nossa vida, porque Ele mesmo diz, os que me honram, eu o honrarei. Então nós devemos honrar a Deus em nossa vida. As promessas de Deus, irmãos, elas são infalíveis. Deus, irmãos, Ele nunca falha. Ele nunca falhará. Por quê? Porque Deus, Ele é fiel. Acredite nisso. Vou repetir. Deus, Ele nunca falha e nunca falhará. Ele é fiel. Acredite nisso. A Bíblia mesmo diz no Salmo 46, no primeiro verso, diz o quê? Que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro o quê? Bem presente. Ainda que os mares, né, se revoltem, ainda que tudo se revoltem, Deus é o Senhor dos exércitos. E aprendemos uma coisa, que por mais difícil que seja as coisas, seja na igreja, seja na nossa vida, existe um Deus. Há um Deus em Israel. Há um Deus aqui nesse momento. E Deus, irmãos, Ele está sempre do seu lado. A Bíblia mesmo diz ainda, Davi repetindo, ainda que eu ande pelos vales das escuridões, pelos vales da morte, mas Deus estará comigo. E veja a promessa que Ele fala, que lá na frente Deus irá preparar uma mesa. Irmãos, a mesa, ela já está preparada. Só está esperando quem? Só falta quem? Você. Só falta nós. E Jesus, irmãos, Ele já está se preparando para vir buscar a sua igreja, para vir buscar o seu povo. Mas muitos não querem, muitos preferem ainda esse mundo, as coisas do mundo. Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso aqui ficará para trás. Nós não vamos levar nada a não ser o nosso caráter e o nosso corpo transformado pelo poder de Deus. Essa terra vai passar por uma grande transformação. Tudo isso aqui será torrado pelo fogo. O inimigo será destruído, os ímpios serão destruídos, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. É essa a promessa de Deus. Então que Deus, Ele nos abençoe, que nós possamos acreditar nessas promessas de Deus e que nós possamos ter essa ansiedade de um dia estar com o Senhor na eternidade, respirar essa atmosfera celestial, que isso faz bem para nós, não é isso? Sentir esse perfume de Deus em nossa vida e acreditar, irmãos, que nós não estamos sozinhos. Deus, Ele é conosco, amém? E essas promessas dEle, nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar nisso. Davi mesmo disse, bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Bem-aventurado o homem que seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite na sua palavra. A Bíblia vai sempre nos mostrar as suas promessas, dizendo bem-aventurados, felizes. No livro de Apocalipse diz o quê? Ao que vencer, ao vencedor, lhe darei isso, lhe darei aquilo. E um ponto principal é, eles se assentarão comigo no meu trono. Essa é a promessa de Deus. Então que Deus nos
nos abençoe nos abençoe, que Deus nos ajude, nos fortaleça e que nós possamos, a cada dia da nossa vida, acreditar nas promessas do Senhor. Esse é o nosso desejo e a nossa oração nesta noite. Amém.